Caro servidor, cara servidora, estou aqui hoje para iniciar uma gravação de 5 vídeos sobre a formação para a rede. Eu acredito que a maioria de vocês me conhece, eu sou o professor Sidney Tibério, mais conhecido na própria rede como Tiba, já tive em várias escolas fazendo trabalhos com vocês, e hoje o nosso objetivo é discutir um pouquinho o quanto o mundo mudou. Eu acho que a gente percebe no dia a dia o quanto o mundo estava mudado, o quanto as coisas estão numa velocidade gigantesca e a gente se espanta com essas mudanças. A gente pensa que mudou e continua mudando. Isso é um reflexo de algo bastante conhecido nos meios acadêmicos, principalmente, chamado mundo VUCA. Nossa, Tiba, o que é mundo VUCA? Bom, o mundo VUCA é o símbolo, é o acrônimo de 4 palavrinhas, 4 letrinhas do inglês. O V é de volatilidade. O mundo está muito volúvel. A dinâmica da mudança, a velocidade das forças que provocam a mudança é muito grande. O que era de um jeito hoje, amanhã já está mudando. Volúvel, volúvel, volátil. O U, em inglês, é uncertainty. Gostaram do meu sotaque? Uncertainty, que é incerteza. Além de mudar muito, a gente não sabe qual é a próxima mudança. Não existe previsibilidade. As possibilidades da gente ser surpreso e ser surpreendido com as mudanças é muito grande. E às vezes falta o nosso verdadeiro entendimento disso tudo. O C de VUCA é complexidade. São muitas coisas interferindo ao mesmo tempo. O que causa na minha vida, o que causa na vida de você? Caos, confusão, o ambiente organizacional fica extremamente confuso. Conhecem esse filme, né? Tenho certeza que vocês estão relembrando tudo que está acontecendo no ambiente profissional de vocês, do seu marido ou da sua esposa, do seu filho, do seu pai, e sempre está comentando o quanto que está um caos no ambiente profissional. E não só o profissional, né? O ambiente familiar, o ambiente escolar. E o A é de ambiguidade. Ambiguidade é aquela turvação da realidade. Ou seja, fica tudo meio nublado, meio um nevoeiro, e a gente não consegue pegar direito se o caminho correto é para a direita, é para a esquerda, se é ficar parado, se é subir, se é descer. É uma confusão grande. E esse é o cenário que a gente vive. Este é o cenário o qual a gente tem que se adaptar. Cada um de vocês que está me assistindo agora, que está me vendo, sabe que se a gente não se adaptar, fica difícil. Pois bem, eu vou simbolicamente distribuir para cada um de vocês um carrinho do supermercado. Por que simbolicamente um carrinho do supermercado? Porque, sabe quando a gente vai no mercado e a gente fala assim, puxa, isso eu preciso comprar 4 caixas, isso eu não preciso comprar nada, isso eu preciso comprar um. Então as coisas que a gente vai começar a falar agora, muitas delas talvez vocês já saibam, já pratiquem e não precisam colocar no carrinho. Outras tantas, talvez vocês pensem, caramba, como eu não havia pensado nisso, deixa eu colocar no meu carrinho para eu me tornar uma pessoa melhor. Tá bom? Então, acho que a gente pode começar de verdade. Bom, a primeira característica que a gente precisa pensar, avaliar e ser proativo é no nosso autodesenvolvimento. Não importa se eu tenho um curso de doutorado, se eu tenho um ensino fundamental, não me importa se eu tenho 20 anos de experiência, se eu tenho 3 meses e sou estagiário ainda. A gente tem que se autodesenvolver. Essa é uma consequência do mundo VUCA. A gente não acabou de falar que o mundo está volúvel, incerto, complexo e ambíguo? Se a gente não se autodesenvolver, a gente não consegue acompanhar toda essa evolução. E eu estou falando de todo mundo, todos aqui da rede. Eu estou falando da merendeira, eu estou falando da secretária, eu estou falando do diretor, da diretora, das professoras. A gente precisa se autodesenvolver. Eu, como professor, estou sempre me autodesenvolvendo, fazendo um curso aqui, outro ali, lendo, acompanhando a evolução. Quem não se autodesenvolvia
Lá no meu tempo de adolescente, nos meus 20, 30 anos, a gente sobrevivia bem. Hoje fica mais complexo. Mais uma consequência do mundo VUCA. Pois bem, a segunda característica, a segunda habilidade, segundo fator que a gente precisa pensar é sobre a nossa comunicação pessoal. Eu não tenho dúvida nenhuma que saber se comunicar é um alicerce enorme para o nosso sucesso profissional e para o sucesso pessoal também. Eu sei que eu sou suspeito para falar, eu sou formado em comunicação. Quando eu comecei a lecionar, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, faz alguns anos, vocês podem imaginar, a matéria que eu dei foi comunicação pessoal. E quando a gente fala de comunicação, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso. A gente tem sempre a impressão que a pessoa que se comunica bem é aquela que fala bem pra caramba, que é eloquente, né, pá. Mas comunicar também é saber ouvir. E a gente não foi treinado para ouvir. A gente é sempre treinado para falar. Papai e mamãe ensinam a gente a falar, a escrever, a comer sozinho, mas eu não conheço nenhum pai e nenhuma mãe que ensina a gente a ouvir. Se comunicar representa também saber ouvir e perder o medo de falar. É que a gente trabalha, da educação, falar e ouvir é essencial. Eu gostaria muito, mas muito, que vocês refletissem sobre isso. O quanto vocês estão se comunicando bem, se comunicando entre vocês da rede, se comunicando com os alunos, com as crianças, com os pais e mães dos alunos. Não há dúvida nenhuma que a comunicação abre portas ou fecha portas. Às vezes o assunto é tão simples e a falta de comunicação torna aquele caso um conflito enorme. Então esse é o segundo passo, o segundo item que eu queria dividir com vocês sobre a importância de se melhorar, de ser uma pessoa diferenciada. Então vamos relembrar? O primeiro era o que mesmo? Vocês lembram? Então, qual que era o segundo? Vocês lembram mesmo? Vocês estão anotando, estão pensando sobre isso? Então vamos para o terceiro? O terceiro passo é a resiliência. A resiliência, especialmente na época da pandemia, 2020, 2021, foi um assunto extremamente falado. Eu mesmo, talvez vocês me conheçam daí, eu anotei até a palestra 50. Eu acho que eu fiz 60 palestras pelo Google Meet, na época que vocês estavam em recesso. Recesso não, né? Vocês estavam em casa, em home office. Eu fiz 60, mais ou menos, palestras, conversas pelo Google Meet, nas diversas escolas de Piracicaba, para falar sobre essa necessidade que a gente tem de ser resiliente. O que é ser resiliente mesmo? Eu gosto de dar o exemplo daquela árvore grossa, gigante, né? Aquela árvore frondosa, que bate um vento e a árvore cai, porque ela não tem sustentação. Enquanto aquela árvore fininha, aquela árvore mirrada, ela vira e o vento leva e traz, e quando o vento vai embora, a árvore está de pé. Isso é ser resiliente. Ser resiliente é aprender a sofrer e resistir. E aí a gente fica pensando assim, puxa Tiba, será que eu sou resiliente ou não sou resiliente? Vamos fazer um laudo rapidinho de cada um de vocês? Mas não só de vocês, hein? Eu acho que é interessante a gente discutir isso nas nossas famílias, com as pessoas que estão nos cercando. Primeiro, a pessoa que é resiliente, ela reclama pouco e age mais. A resiliente só reclama e não faz nada. A segunda característica é que a pessoa resiliente consegue enxergar oportunidades naquele problema que está acontecendo. O não resiliente, ele só vê o problema. Eu tinha uma chefe, muito tempo atrás, que ela falava assim para mim: Tiba, você faz parte do problema ou da solução? O resiliente faz parte da solução. O não resiliente faz parte do problema. E por fim, para a gente terminar esse diagnóstico, a pessoa que é resiliente, ela não é escrava da opinião alheia. Ela tem opinião própria.
Ela não fica sendo influenciada, principalmente negativamente, pelas coisas que não lhe fazem bem. Bom, eu acho que vale a pena a gente conversar bem rapidinho, porque eu não quero cansar e não quero que esse vídeo seja algo cansativo para vocês. Quais são os 8 passos para nos tornarmos um pouco mais resilientes? Porque a pandemia acabou, ou dizem que acabou, né? Mas independente disso, ser resiliente é uma necessidade que vai ficar para sempre. Primeira característica da pessoa resiliente, ela tem competência social. Sabe o que quer dizer ter competência social? É não ter vergonha de pedir ajuda. É não ter medo de dizer assim, não sei como é que faz isso. Ser resiliente é ter coragem de dizer assim, me ensina isso porque eu estou com dificuldade. Ou me ensina tecnicamente, ou me dá suporte emocional, porque eu não estou conseguindo lidar com determinada coisa que está acontecendo. E normalmente a gente tem medo, a gente tem vergonha de pedir ajuda. E a gente esquece que hoje a gente está pedindo ajuda e amanhã a gente está ajudando. Isso é uma pessoa resiliente. Essa é uma característica da resiliência. A segunda é a pessoa que tem dentro de si aquela visão de solucionador de problemas. Que é aquilo que eu falei agora há pouco. Tem gente que só vê problemas e tem gente que vê solução. O que eu faço quando eu tenho um problema? A minha mente é muito emocional. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu dou muita aula para o pessoal que faz engenharia, e eu digo para eles que eles têm um coração muito peludo, que eles não têm a humanidade dentro do peito, que eles só pensam em coisas cartesianas, coisas racionais. Com vocês, que eu conheço bastante, porque são mais de 10 anos trabalhando com o pessoal da rede, eu sei que vocês têm um lado mais humano, né, o lado mais emocional, mais emotivo. E aí eu falo o contrário. A gente precisa aprender a ser um pouquinho mais coração peludo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fica muito emocionado, muito sensível ao problema, isso nos paralisa. Eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus do céu, olha o que aconteceu com aquela pessoa, com aquela... Não, a gente tem que respirar e ser uma pessoa que vai atrás do problema, atrás da solução do problema. Essa é a segunda característica da pessoa resiliente. E tem que ter flexibilidade mental também. O que é ter flexibilidade mental? É não ter um tapume, um tapa aqui na cara. É pensar fora da caixa. E vou confessar uma coisa para vocês, porque eu não vou esconder nada aqui. Essa é a minha maior dificuldade. Me falta muitas vezes essa criatividade para me tornar mais resiliente ainda, de fazer caminhos diferentes, de ser mais criativo, enfim, de pensar fora da caixa. Perceberam o que eu quis dizer? Quem vai trabalhar faz sempre o mesmo caminho, aquele que escova o dente sempre com a mão direita, aquele que faz tudo sempre quadradinho, ele tem mais dificuldades para se tornar uma pessoa com flexibilidade mental. Quarto passo para a gente se tornar resiliente é a tenacidade. Tenacidade no sentido não de ser teimoso, mas de não desistir facilmente. Pessoas não resilientes, elas desistem no primeiro obstáculo. Pessoas resilientes, elas insistem. Elas tentam encontrar um caminho diferente que leve à solução do problema, que leve a um lugar de mais confortável. Competência social, solução de problemas, flexibilidade mental, tenacidade. Outra palavrinha que virou moda, eu falo dela há muito tempo, modéstia à parte, é a empatia. Se colocar no lugar do outro, de verdade. Não aquela empatia da boca para fora, eu tenho empatia, mas na verdade não tem. Ter empatia não significa necessariamente concordar com a forma que a outra pessoa pensa, mas entender por que ela pensa daquele jeito. Será que eu tenho empatia com os pais dos alunos das escolas? Com as próprias crianças que frequentam? Eu tenho empatia com a diretora tem comigo? Eu consigo entender, ou me esforço para conseguir entender,
por que que ela age daquele jeito, ou por que que o pai está tão revoltado ou tão bravo. Ah, Tiba, mas que adianta eu ter empatia se não tem empatia comigo, que ralo o dia todo aqui? Ok. A gente não pode fazer nada por eles, né? A gente pode fazer por nós. Eu acho que esse é o grande ponto. E quando a gente tem empatia, a gente gera empatia nas outras pessoas também. O sexto é a proatividade. Falei um pouquinho disso também. E vamos só arrematar a história da proatividade. A pessoa que é resiliente, ela não fica esperando sentado e reclamando. Ela arregaça as mangas e vai lá e faz. Normalmente a pessoa que não é resiliente, ela é chata pra caramba, porque ela não quer fazer nada. E ainda reclama quando os outros fazem. Nossa, que porcaria que ficou aquilo. É. O sétimo é temperança. A temperança é uma palavra mais velha, mas a minha época, significa o quê? Ter equilíbrio emocional. Ter o pavio longo. Não explodir, não se desestabilizar por pouca coisa. Tem gente que tem um pavio desse tamaninho. Tem gente que nem pavio tem. Explode, ofende as pessoas, faz mal para si mesmo e depois sabe o que ela fala? Ai meu Deus, que porcaria, eu chutei o pé. Aí é tarde demais. A gente precisa refletir um pouquinho mais sobre essa necessidade de ter pavio longo. E por último, dentro da resiliência, a gente fala sobre otimismo. O resiliente é, por essência, uma pessoa otimista. Não estou dizendo, por favor, preste atenção nisso aqui, a gente está terminando esse vídeo, eu queria que vocês pensassem numa coisa. Não estou dizendo que basta ter otimismo e que tudo vai dar certo. Mas também é preciso ter otimismo. Não estou falando de religião, estou falando que é preciso acreditar. Não estou falando de religião, mas eu tenho que ter vibrações positivas para atrair vibrações positivas. E para terminar o nosso bloco de hoje, nosso filminho de hoje, o nosso filmão de hoje, eu quero terminar com uma frase que diz assim, que resiliência é ter dentro de si um sol que nunca se põe. Espero que esse primeiro vídeo tenha agradado vocês e que vocês esperem assim, até com um pouquinho de ansiedade, para ver a continuação disso. Um grande abraço, fiquem com Deus.